tenho um amigo que ele diz o seguinte: dinheiro não traz felicidade, mas traz uma coisa tão parecida, mas tão parecida, que só sendo muito especialista para diferenciar. Mas será que é verdade? Será que dinheiro realmente traz felicidade? Fica comigo que nesse vídeo aqui eu vou te explicar. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Episteme. Obrigado mais uma vez por todo o apoio e feedback de vocês. A gente tem recebido muito comentário, muito elogio aos vídeos do canal. Vocês estão sempre participando, curtindo, compartilhando, então obrigado. Vocês são o motivo de a gente estar aqui acreditando que vale a pena compartilhar conhecimento. Seja bem-vindo, espero que você goste desse vídeo, que ele tem um tema muito interessante, que é a relação entre felicidade e dinheiro. Alguns dizem que dinheiro não traz felicidade, outros dizem, brincando, que dinheiro não é tudo, mas é 100%. Qual será a verdade, O que realmente é melhor fazer? Qual é o impacto do dinheiro realmente sobre a felicidade? Para poder pensar sobre isso, eu vou começar contando duas histórias para vocês. A primeira história acontece milênios atrás, quando Alexandre o Grande, rei da Macedônia, vai visitar o filósofo Diógenes. Diógenes era um filósofo conhecido por ter um estilo de vida frugal, super simples. Ele morava dentro de um barril. Talvez você já tenha ouvido falar da história. E aí Alexandre vai até Diógenes e fala para ele: olha, eu sou Alexandre o Grande, queria levar você para minha corte, queria sua sabedoria. Você pode pedir o que você quiser para mim, dinheiro não é problema, prata não é problema, luxo, o que você quiser, eu garanto para você, Diógenes. Diga o que é que você quer de mim. E aí Diógenes olhou para ele e falou o seguinte: olha, a única coisa que eu quero é que você saia da frente do meu sol. Uma frase que ficou muito famosa. Eu estando aqui na minha natureza, curtindo aqui meu sol, estou de boa. Se você parar de fazer sombra para mim, eu não preciso mais de nada. É uma perspectiva interessante. Vou contar outra história agora do começo do século XX, na verdade, século passado, na metade ali do século XX, de um sujeito chamado Sammy Davis Jr., que foi o primeiro negro a ter um programa próprio de televisão nos Estados Unidos. Um marco da época, quando havia a luta pelos direitos civis americanos. E lá nos Estados Unidos ele foi o primeiro negro a ter seu próprio programa de televisão, um cara super talentoso, ficou super conhecido, fez muito sucesso e abriu muitas portas a partir daí. E aí, em uma entrevista, perguntaram para ele sobre a origem humilde dele e perguntaram como é que ele estava se sentindo agora que ele tinha muito dinheiro, era rico, e ele falou o seguinte, ele falou: olha, eu já fui rico e eu já fui pobre. Ser rico é muito melhor. Então, vamos tentar encaixar as histórias e tentar entender onde é que está a relação entre dinheiro e felicidade. Primeira coisa que tem que ser dita para ficar claro: embora talvez dinheiro não traga felicidade, a falta dele pode comprometer a felicidade, sim. Todos os estudos acadêmicos que foram feitos aí ao longo das últimas décadas são muito consistentes em mostrar isso. Se você tiver uma situação financeira muito precária, ou que ela tire sua paz de espírito, sua felicidade será sim comprometida. Porque o mínimo é a pessoa ter um lugar digno para morar, ela conseguir alimentar os seus filhos, ela conseguir ter uma dignidade social, ela conseguir ter saúde. Então, sim, não ter o mínimo existencial de dinheiro realmente faz diferença para gerar infelicidade na pessoa. A questão é que, uma vez que se cruza esse mínimo, uma vez que a pessoa cruza o patamar onde ela consegue ter saúde, ser bem alimentada, dar uma condição de dignidade para os seus filhos, ter uma moradia, a importância do dinheiro parece que começa a cair. O que os estudos mostram é que o dinheiro passa a ter cada vez menos importância. Às vezes a gente tem uma impressão equivocada de que quanto mais dinheiro se tem, mais importante ele é, Talvez até seja mais importante para algumas coisas, mas o impacto dele na felicidade é cada vez maior na medida em que se tem mais dinheiro. Isso é uma coisa que na economia se chama teoria dos ganhos marginais decrescentes. Quer dizer que depois que você atende satisfaz uma necessidade mínima, a partir dali, cada unidade extra ela tem uma utilidade menor para você.
Vou dar um exemplo muito simples, tá bom? Imagina que você vai sair para comer pizza com os amigos. Todo mundo adora comer pizza, né? E você vai lá comer pizza com os amigos. E aí quando você vai comer pizza com os amigos, aquele primeiro pedaço de pizza é fantástico. O segundo, fantástico. A partir dali parece que a pizza começa a ficar menos saborosa até um ponto em que você simplesmente não quer comer mais. Mesmo que você nem esteja, né, totalmente cheio, satisfeito, você simplesmente não tem mais vontade. A mesma coisa acontece com vários outros bens. Imagina que você não tenha um carro, né? Eu, por exemplo, fiz faculdade sem ser proprietário de um carro. Quando eu comprei meu primeiro carro, né, e até hoje eu só tenho um carro, é uma utilidade imensa que ele traz. Ter o segundo carro, para um casal, por exemplo, pode trazer uma segunda a mais utilidade, mas certamente é menos que a primeira. Ter um terceiro carro, pouquíssimos teriam. Imagina ter um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo carro. Isso mostra o seguinte, que às vezes, no início, a coisa tem muita utilidade. Mas na medida que você vai acumulando mais daquela coisa, a utilidade dela vai decaindo, né? Vai decrescendo a cada unidade nova que você acumula. Isso é o que se chama na economia de teoria dos ganhos marginais decrescentes. E é exatamente a mesma coisa com o dinheiro. Então, cruzar aquele limiar mínimo é muito importante. Quem não consegue cruzar aquele limiar tem sua felicidade comprometida sim, porque existem coisas básicas que precisam ser atendidas para a pessoa ter dignidade. Dali para cima, os primeiros R$1.000 que você ganhar são mais úteis do que os próximos 1.000 e os outros 1.000 e os outros 1.000 e os outros 1.000. Então, se você às vezes se vê pegando como eu, né? Eu também faço isso, né? Sou humano de ver alguém com muito dinheiro, um bilionário do Vale do Silício, um artista ou cantor famoso, jogador de futebol, pensando, rapaz, se eu tivesse o dinheiro desse cara, eu seria muito mais feliz. Bom, talvez, né? Mas a ciência não dá respaldo a isso. A ciência diz exatamente o contrário. Se você é uma pessoa que, como eu, já tem suas necessidades básicas atendidas e até mesmo vive com algum conforto, quanto mais dinheiro você ganhar, a tendência é que a utilidade dele seja decrescente e te faça menos diferença em termos de felicidade. O conforto, ele é importante, ele é muito interessante, o conforto agrega pra gente, mas não tanto quanto se pensa. E aqui eu queria fazer uma diferença importante, que é a diferença entre luxo e conforto, né? O conforto é uma coisa que realmente agrega utilidade para ti. O luxo não. A utilidade não muda absolutamente em nada, a utilidade não muda em nada, mas aquilo ali é mais caro e te dá status social. Vou dar um exemplo. Se você tem uma família que mora num apartamento de 2 quartos e você tem 3 filhos, vai dar para viver. Se você mudar para um apartamento de 3 quartos, você ganhou conforto, certo? Você ganhou conforto. E aquilo ali impacta na sua felicidade, impacta diretamente na sua qualidade de vida. Porque você aumentou o valor, né? Trouxe uma coisa de valor que realmente tem uma utilidade para você. Mas imagina, por exemplo, que você usa o dinheiro da sua casa para pegar todo o piso da sua casa ou do seu apartamento e trocar pelo mármore mais caro que exista, que cada peça do mármore custa R$5.000. Você vai gastar um dinheiro imenso nisso. Qual é a utilidade que aquele mármore tem além do que tinha o seu piso de hoje? Provavelmente nenhuma, não tem nenhuma diferença. Ele é só mais luxuoso. Então isso é uma coisa importante. Mesmo quando você quiser ganhar mais dinheiro, quiser comprar coisas melhores e quiser ganhar aquele pouquinho de felicidade que o dinheiro a mais pode te dar, esse pouquinho a mais ele depende de você investir em coisas que te dão conforto e não em coisas que são luxuosas. O luxo nunca vai agregar a tua felicidade, senão de maneira aparente e muito passageira. Beleza? Se vocês tiverem gostado desse assunto, acharem interessante, eu indico um livro para vocês de um dos caras que é um dos maiores nomes da neurociência, que é o Jonathan Haidt. Ele tem um livro chamado A Hipótese da Felicidade. Esse não é o único assunto do livro, claro, o livro é muito mais complexo, tem muito mais coisa, mas A Hipótese da Felicidade é uma dica legal, vale a pena vocês lerem. E se você gostou desse vídeo, eu espero que ele tenha contribuído para você pensar um pouquinho, problematizar a relação que você tem com o dinheiro e o impacto que ele pode ser na sua vida. Se você gostou, por favor, curte, compartilha, comenta, diz aí um tema que você quer ver. A gente está tentando fazer o melhor, estamos sempre tentando pensar em coisas legais para fazer para você.
lendo, pensando temas para o Episteme, gravando. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!